Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que tem como tema os valores do reino de Deus. Nós estamos tratando do Sermão do Monte e como subtema vem falando sobre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O Sermão do Monte tem um valor para a Igreja de Cristo, apesar de inicialmente não ter sido dado diretamente para a igreja, pois a igreja surgiu em Atos, ele veio antes da dispensação da graça, ainda na dispensação da lei, logo ele veio para os judeus. Posteriormente, a igreja que foi recebida nesta nova condição, na condição de filho adotivo de Deus, passou a ter todo o efeito para a igreja. Nós estamos estudando valiosas lições e já chegamos na lição de número 5, cujo tema é o casamento é para sempre. O casamento é para sempre. Eu até diria, ai daqueles que casam já pensando em separar. Infelizmente há pessoas que casam já pensando nos bens. Dentro de tanto tempo eu separo por causa disso. Há pessoas que casam pensando no nome, pensando na fama. O casamento é para sempre. E hoje a nossa leitura está no Evangelho de Marcos, Evangelho Sinótico de Marcos, capítulo 7, versículo 21 e o versículo 22, e voltando lá para o livro dos Provérbios, capítulo 4, o capítulo 4 e o provérbio número 23. A epígrafe diz: guarde o teu coração. O comentário de hoje será um comentário interessante. Guarde o teu coração. Vamos então ler na ordem conforme está exposto na revista. E nós vamos ler primeiro Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22, versículos 21 e 22, e na sequência estaremos lendo Provérbios. Diz assim Marcos 7, 21, versão Almeida atualizada com a Bíblia de Estudo da Reforma. Versículo 21 diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Procede a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Versículo 22. A avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Do coração dos homens é que procede estas coisas. Vamos agora para Provérbios 4 e 23. Provérbios 4, conferindo aqui exatamente, Provérbios 4 e 23. Diz assim o versículo 23 em Provérbios: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Perceba, o foco das duas coisas foi no coração, com dois vieses. Um viés para coisas ruins, morte, adultério, lascívia, loucura, e um outro viés para fontes da vida. Deixa eu ver se é fontes da vida ou fontes de vida. Fontes da vida. Dois vieses saem do coração. A primeira coisa que nós sabemos é que o coração aqui não é o músculo que tem no nosso corpo que bombeia o sangue. Este músculo do nosso corpo que bombeia o sangue adquiriu esta nomenclatura justamente por causa deste coração que está sendo registrado na Bíblia. O músculo que bombeia o sangue, quando a medicina evoluiu, quando descobriram os órgãos internos dos homens, até porque o corpo era inviolável, o corpo é e sempre foi considerado sagrado, mas não poderia ser aberto. Quando alguém abria, até era morto e assim por diante, era condenado à morte e etc. Mas depois, com o passar do tempo, viram a necessidade e o homem então teve o seu corpo aberto e descobriram o coração, e hoje nós sabemos as funções do coração e até transplante é possível ser feito. Logo, naquela época que se tratava de coração, tratava-se da essência do homem. A essência do homem seria o coração. Nós sabemos que a essência do homem
está na parte imaterial, espírito e alma, alma e espírito. Às vezes nós temos coração como que está na cabeça. Tem um texto que Paulo fala depois que ele foi ao terceiro céu, que está escrito assim: nada do que o homem tenha visto ou que tenha subido ao coração do homem pode ser comparado com o que no homem há de ser revelado. Subiu ao coração, como que o coração fosse da mente. Então nós temos aqui que os desejos, a volição, nesta forma figurada do termo coração, está no coração. A volição está no coração, a vontade está no coração, o desejo está no coração. Este coração, por sua vez, é a nossa alma. Estes desejos, como vem ali no versículo do capítulo 7 de Marcos, eu vou repetir os desejos aqui, versículo 21. Aqui nós temos a prostituição, os maus desígnios, a prostituição, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. São coisas que estão ligadas à nossa alma, porque nós temos necessidades externas. A necessidade lascívia é uma necessidade carnal, é uma necessidade que tem relação com a área sexual. A necessidade do roubo é uma necessidade material, logo ligada também ao nosso corpo, porque alguém pode querer um objeto de alguém pode querer se apropriar de algo de alguém para satisfazer o próprio corpo. Vejam que a alma tem esses desejos, e quando nós não confrontamos esses desejos, quando nós não vencemos esse desejo, nós não controlamos. Por isso que tem o fruto do Espírito chamado domínio próprio ou temperança. Paulo também escreve na carta aos Gálatas capítulo 5 acerca das obras da carne, que coaduna perfeitamente com o que o Senhor Jesus disse aqui em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22, que as obras da carne são manifestas quais são. Aí começa a relação delas parando lá no homicídio. É uma sequência que para lá no homicídio. Aí na sequência vem o fruto do Espírito, onde uma das partes do fruto do Espírito chama-se domínio próprio, temperança. Paulo, escrevendo em outro local, disse: todas as coisas me são lícitas. Quer dizer, eu posso ter acesso a todas elas, eu posso praticar todas elas. Posso porque tenho os objetos necessários. Eu tenho boca, eu tenho olho, eu tenho ouvido, eu tenho nariz, eu tenho mãos. Eu posso, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem tem que ter o poder de dominá-las sou eu, e não elas dominarem a mim. Aí nós estamos numa bifurcação que sai de dentro do coração. Esta bifurcação que sai de dentro do coração vai levar o homem a dois caminhos. Ou ele vai achar o caminho da impureza, o caminho da morte, o caminho da perdição, conforme está escrito no texto que está em Marcos 7, corroborando com Gálatas, que acabei de citar, Gálatas 5, ou ele vai encontrar o caminho da vida, corroborando lá com Provérbios, Provérbio número 4 e o verso 23. Uma das duas coisas o homem vai fazer. Só que o que é preocupante nessa história não é só o que sai, é o que entra também. Não vamos confundir com aquela passagem que Jesus disse: vocês estão preocupados com o que entra, porque o que entra e torna a sair. Preocupante é o que sai do homem, porque este contamina. Nós não estamos ensinando o contrário a isto. Por que preocupante é com o que entra? Porque a Bíblia manda nós cuidarmos das janelas da nossa alma. Eu não lembro agora o versículo, mas as janelas ou as portas da alma devem ser cuidados. Por quê? Deve ser cuidado porque o que afeta a tua alma é o que você pensa. E você pensa de acordo com aquilo que você ouve. Então o ouvido é uma das janelas da alma. Guarda o teu ouvido de ouvir certas coisas. Quando você vai lá para Provérbios primeiro, você vê que tem 3 níveis de pessoa: o que ouve o conselho, o que anda pelo caminho, o que se detém e o que se... Não, são 4. O que ouve o conselho, o que anda pelo caminho, o que se detém, o que se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que em todos eles você tem o ouvido, especialmente no primeiro. Ouve o conselho do ímpio. Aquele que ouve o conselho do ímpio, ouvir. O ouvido é uma das janelas da alma. Dependendo do que você ouvir, a tua alma viverá caminho de vida. Dependendo do que você ouvir, a tua alma se perderá caminho de morte.
Outra janela da alma ou porta da alma, eu não sei agora qual é a expressão correta, são os olhos. Os olhos são a porta da alma. Por quê? Porque os olhos veem. Os olhos veem. E aquilo que o olho vê, o olho passa a desejar. Aí tem um versículo na Bíblia que diz bem assim: fiz um concerto com os meus olhos. Como o colocaria sobre uma virgem? Alguém diz que nós desejamos aquilo que nós vemos continuamente. A pergunta é, como é que está o contexto? O que tem em volta? O que lhe oferece em volta? Por isso que é necessário ter o domínio próprio, porque sem o domínio próprio você vai ser engodado pelo que os olhos estão levando para a alma como informação e a alma vai aflorar isso como desejo. Neste contexto, não há casamento que subsista se não houver o domínio próprio. Não há casamento que subsista se não houver o controle, se você não proteger a tua alma. Certa vez alguém disse que se alguém quer ser especialista em algo, basta focar. Olha, como é que a pessoa divide o seu raciocínio? Ele tem a mente voltada para várias coisas diferentes e não foca em uma para que ele possa aprimorar naquela uma. Eis o motivo pelo qual às vezes nós não conseguimos nem servir a Deus direito, porque estamos cocheando entre dois pensamentos. Que tal? Você não acha que domingo esta lição vai arrebentar em sala de aula? Pois bem, você é convidado a estar na sala de aula e a pegar esse texto e enviar para alguém. Olha, evangeliza alguém aí com a palavra do reino, deixa que a palavra trabalhe por si só. Certamente alguém, ao ouvir esse vídeo e conferir os textos que nós estamos comentando, que estão na revista, diga-se de passagem, este alguém poderá se converter. Então evangeliza aí alguém, mande para alguém isso aí, tá bom? E se inscreva no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, comente, deixa a gente perceber se estamos acertando ou errando. Deus te abençoe e até domingo na Escola Bíblica Dominical. Guarde as janelas da tua alma. Se tem algo a se guardar, guarde as janelas da alma, porque dela procedem as fontes da vida. E como diz aqui, nós não vamos seguir por caminhos tortuosos, vamos tentar aprimorar para seguirmos o caminho do céu. Pai do Senhor.